Um dos vídeos de maior repercussão aqui no canal é um vídeo em que eu expliquei um pouquinho sobre o Carnê-Leão, como que funciona, a tributação na pessoa física. Apesar desse vídeo já ter 2 anos, ainda hoje a gente recebe muitas perguntas, inclusive eu selecionei para responder nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de dúvidas que vocês deixaram aqui no canal. Vou ler e responder elas, mas isso somente depois da vinheta, então roda a vinheta e vamos lá! Anne, poderia me dizer quais são as diferenças do psicólogo cadastrado como profissional liberal daquele cadastrado como autônomo? Em relação aos tributos, tem alguma diferença? Bom, primeiro, se você é psicólogo, você vai se cadastrar como profissional liberal e não como autônomo. Qual que é a diferença entre o profissional liberal e o autônomo? O profissional liberal é aquele profissional que atua com seu CPF, mas que tem uma profissão regulamentada, que exerce uma profissão regulamentada, como é o caso do psicólogo. Autônomos são pessoas físicas também, né, que trabalham por conta própria, que trabalham com o seu CPF, que atuam, né, com o seu CPF, mas as profissões, né, a profissão que se exerce não é uma profissão regulamentada, tá bom? Então essa é a grande diferença. Então, respondendo a sua pergunta, a diferença entre o psicólogo autônomo e o profissional liberal, na verdade, é que o psicólogo não pode ser autônomo, ele tem que ser profissional liberal. A próxima pergunta é da Conce. É muito esclarecedor, mas fiquei com dúvida se o valor pago para o INSS pode ser considerado como despesa e abatido da base de cálculo. Sim, o INSS é uma despesa considerada dedutível, tá? Então você deve sim lançar isso no seu livro caixa e aproveitar essa despesa para deduzir da sua base de cálculo do Carnê-Leão. A próxima pergunta é da Lilian. Gostei muito do vídeo, parabéns. Tenho uma dúvida. Tenho minha carteira assinada como professora, ou seja, a empresa já tira do meu salário uma parte do INSS, ou seja, a empresa já retém ali, né, no holerite o INSS da Lilian. Ainda assim, preciso pagar o INSS como psicóloga também? Se você atua, Lilian, como psicóloga profissional liberal, né, se você atua por conta própria, você deve sim recolher o seu INSS por conta dos serviços que você presta, que você atua ali por conta própria, tá bom? Exceto se você já está recolhendo com o teto do INSS na tua outra fonte de renda. Então, primeiro ponto, você analisa se lá no teu emprego como professora, se lá você já está recolhendo o teto do INSS. Se você já está recolhendo, você não precisa recolher mais nada. Agora, se você não está recolhendo o teto, aí sim você está obrigada a recolher da outra renda que você fatura. A outra pergunta é da Natália Canguçu. Maravilhosa sua explicação, bateu até um desânimo de ser autônomo. KKKKK. Uma dúvida é por que eu não posso recolher a alíquota de 11% do INSS? Na verdade, você pode, tá? Se você atua como profissional liberal, você pode sim recolher no plano simplificado, né? Porque existem 2 regimes de contribuição para o INSS quando você é autônomo ou profissional liberal, né? Então, quando você atua com o seu CPF, você pode optar pelo plano normal ou pelo plano simplificado. O que vai dizer se você vai ter que optar por um ou por outro? Se você atende somente pessoas físicas, você pode optar pelo plano simplificado, que tem a alíquota reduzida de 11%. Agora, se você atende pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, empresas e pessoas, né, físicas, você tem que obrigatoriamente recolher pelo plano normal, que daí a alíquota é 20%, tá bom? Próxima dúvida é da Amanda Ferreira. Ótimo vídeo, só tenho uma dúvida. Como pessoa física, eu preciso emitir a nota fiscal para todos os pacientes estando inscrita no ISS? Sim, você deve emitir recibo, tá? Então, por padrão, o psicólogo profissional liberal, que trabalha por conta própria, não tem uma empresa, ele vai emitir recibo e não nota fiscal, exceto em algumas prefeituras que têm essa previsão de emitir notas avulsas por meio do portal da prefeitura. E aí, respondendo a tua outra pergunta, se você tem que emitir para todos os pacientes, sim, para todos os pacientes você tem que emitir recibo. A próxima pergunta que eu vou responder aqui é do consultório Psicoterapia em Saúde Integral. Oi, Anne, obrigada por esse vídeo completinho. Tenho uma dúvida sobre o Carnê-Leão retroativo. Lanço o mesmo valor com recibos inclusos? No meu caso, somente 3 pacientes pediram recibo referente a esse ano. Preciso saber se devo fazer
primeiro o do ano passado, antes de começar a preencher o desse ano, para gerar o DARF. Pode me orientar, por favor? Sou do Rio de Janeiro. Legal, vamos lá. Então, assim, ó, todos os recibos que você emite, eles precisam ser emitidos dentro do mês que você prestou aquele serviço. Por quê? Porque o imposto que você vai pagar, ele é sempre pago no mês subsequente à prestação do serviço. E aí, quando você fecha um ano, todos os recibos vão estar emitidos ali e vão estar declarados lá no seu Carnê-Leão web, tá bom? E aí, depois disso, você vai importar isso para a tua declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, sim, é importante que eles sejam lançados dentro do período ali que o serviço foi prestado, tá bom? A próxima pergunta é da Ana Clara Mendes. Boa tarde, nós psicólogas precisamos realizar supervisão clínica para discutir nossos casos com outro profissional mais experiente. Trata-se de uma despesa considerável que temos para exercer a nossa profissão. Sendo assim, gostaria de saber se essa despesa é dedutível no Carnê-Leão. Obrigada. Ana Clara, sim, essa despesa é dedutível. Você deve sim lançar ela no seu livro caixa. Por quê? Porque é necessário para você prestar o seu serviço. É um custo ali que você tem, né? Uma despesa que você tem para conseguir entregar esse caso, né? Entregar essa análise clínica ali que você vai precisar fazer, tá bom? Então, sim, é possível deduzir. A próxima pergunta é da Dani Moser. Fiquei com dúvida. Em relação ao trabalho online, também precisa pagar ISS, já que o atendimento não se restringe ao município? E eu posso escolher não recolher o INSS? Vamos lá, são duas perguntas. Em relação ao ISS, é relacionado ao serviço prestado e não à forma de atuação. Então, sim, a tua empresa ela vai estar sediada em algum município. E nesse momento em que você você coloca, né, essa tua empresa com sede nesse município determinado, você vai recolher o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, para esse município. Em relação ao INSS, você não é uma escolha, tá? Por quê? Porque o INSS é uma contribuição previdenciária social, né? Então a gente não tá pagando porque a gente quer ter o benefício, a gente tá pagando hoje para quem está recebendo o benefício. É um seguro social para toda a sociedade, né? Então hoje nós que estamos trabalhando contribuímos para quem está recebendo agora. E aí no futuro a gente vai receber e quem está trabalhando no futuro, né, vai estar recolhendo para que isso seja pago. Então, é algo em sociedade e não existe uma escolha. Se você gera riqueza, se você tem um faturamento, você tem que recolher o INSS. A próxima pergunta é da Nadilu Drummond. Oi, Anne, gostaria de saber como faço para deduzir gastos referente à atualização, cursos e supervisão. Bom, nesse caso, você vai ter que ter a nota ou o recibo referente a isso, né, porque caso a Receita te peça, né, essa documentação ali, você tenha isso em mãos, né? Então, o primeiro ponto precisa ter uma comprovação e aí, segundo ponto, você lança isso dentro do seu livro caixa e aí esse valor vai ser abatido da sua base de cálculo de imposto a pagar. A próxima dúvida é da Camila Melo. Minha dúvida é se preciso lançar cada consulta de um mesmo paciente ou se posso lançar o total mensal de cada um. Por exemplo, fiz 4 atendimentos para a pessoa X. Tenho que lançar os 4 individualmente ou posso lançar o total que recebi com esses 4 atendimentos para essa pessoa no fim do mês? Camila, o ideal é que você lance a cada venda tenha uma nota fiscal vinculada ou recibo. Não sei se você é pessoa física ou se você atua como pessoa jurídica. Se você tem uma empresa atuando como pessoa jurídica, você vai emitir uma nota para cada paciente, para cada atendimento, para cada serviço prestado. Se for pessoa física, né, se você atua como pessoa física, um recibo para cada paciente, tá bom? Existem alguns psicólogos que juntam os atendimentos ali e entregam ali no final do mês, tá? Mas o mais correto é você fazer a cada serviço prestado uma nota fiscal ou recibo, se for o caso. A próxima pergunta é da Cíntia Borges. Ela perguntou assim, ó: Oi, Anne, tudo bem? Me tira uma dúvida. Eu posso emitir recibo sem lançar no Carnê-Leão quando for abaixo do limite de isenção? Estou começando agora e tenho essa dúvida. Se alguém me pedir recibo, como que eu faço? Bom, Cíntia, se você está abaixo do limite de isenção, você não está obrigada a fazer o Carnê-Leão mensal, tá bom? Mas se mesmo assim você quiser fazer para deixar tudo certinho, fazer teu livro caixa, né, começar a se organizar, aí você lança assim, tá? Mesmo estando abaixo, porque o seu paciente vai declarar isso já para a Receita. Então, a Receita Federal já vai ter essas informações. Você lançando, só vai ter o cruzamento
para validação desses dados. A próxima pergunta que eu vou responder agora é da Gabriela Gomes. Quem já recolhe INSS pelo MEI, que não tem relação com a psicologia, precisa pagar o ISS por também atuar como psicólogo? Essa pergunta aqui é muito complicada, por quê? Se você atua como psicólogo, você vai estar inscrito na tua prefeitura como profissional liberal, certo? Se você atuar com o teu CPF. Se você tem um MEI para outra atividade, é importantíssimo que você não crie confusão ali entre um e outro, principalmente recebimentos e recolhimentos em relação a isso, tá bom? O MEI, se você atua com uma outra atividade, totalmente separado da sua atividade como psicólogo. E sim, todos os impostos referentes à atividade de psicologia você vai recolher como pessoa física, a não ser que você abra uma microempresa e aí inclua a outra atividade e também a atividade de psicologia nessa microempresa e aí recolha tudo de forma unificada, tá bom? Eu vou responder agora a pergunta do Vinícius Nobre. Ele perguntou assim: olá, dessa forma paga-se muitos impostos. Fiz esse procedimento que você falou no vídeo, na minha declaração de imposto de renda de pessoa física, e quando lancei os recibos no ajuste anual, mesmo ficando abaixo da faixa de isenção, vi o valor a restituir ser diminuído. Sabe explicar por que isso ocorre? Eu pago imposto mesmo com os valores estando abaixo da faixa de isenção? Vinícius, se o seu faturamento ali como pessoa física está abaixo da faixa de isenção, você não vai pagar imposto de renda. Mas você disse aqui que você teve uma restituição diminuída. Então, significa que você tem uma outra fonte de renda, né? Se você tinha uma restituição, é porque você teve retenção em uma outra fonte de renda. Nesse caso, juntam-se, tá? Então, as duas rendas, elas se juntam. E sim, se você, mesmo que na atividade como pessoa física, você teve um valor abaixo da faixa de isenção, quando junta esses valores, aí sim você paga imposto, tá bom? Por quê? Porque a Receita vai olhar o todo do seu faturamento, o todo da sua renda como pessoa física e não somente a parte como psicólogo ali, profissional liberal, tá bom? Então é isso, gente, por hoje são essas perguntas que eu vou responder. Se a sua pergunta não foi respondida ou se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que daí no próximo vídeo eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Então não se esquece também de se inscrever no canal para receber as notificações, ativa o sininho também para receber as notificações aqui do nosso canal e se manter sempre muito bem informado, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.